Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, celebrando este 25º domingo do tempo comum, através do convite que o profeta Isaías nos faz, a buscarmos a conversão sincera do coração. Verdadeiramente, o nosso Deus, Ele é encontrado na oração. E é na oração onde o homem lhe abre a sua alma para compreender e viver a sua vontade. Mesmo os segredos da existência são mais conhecidos por ele do que por aqueles que a vivem. É, portanto, necessário aproximar-se, escutar a voz do coração. O profeta Isaías nos diz que Deus é como um monarca, que tem dias de audiência, de graça e dias de ausência. Mas a vontade de se encontrar com Ele pressupõe o abandono do pecado, da impiedade e do mal. São duas realidades inconciliáveis para quem deseja pensar o querer de Deus. Distantes como o céu e a terra estão os pensamentos humanos e a sabedoria divina. Mas o nosso Deus é sempre bondade e misericórdia para com todos. Todos são convidados a viver esta aproximação, colocar-se a caminho e procurá-lo, sem medo, pois Ele nos ama. Por isso podemos confiar que este encontro pode nos transformar o nosso modo de pensar, para que, assim como o apóstolo Paulo na segunda leitura, venhamos a refletir acerca do nosso futuro, sem a preocupação em relação àquilo que irá acontecer, mas nutrindo a certeza de que jamais seremos condenados diante de Deus, se cumprirmos dignamente o dever batismal inerente à nossa vocação cristã. O apóstolo Paulo vê a sua pessoa exclusivamente em função de Cristo, como o lugar da sua glorificação e exaltação. De fato, ele pode identificar a sua vida com a de Cristo. Através dele, Cristo continua a viver entre os homens, como ele afirmou, apresentando a metáfora do corpo de Cristo. Nós continuamos a missão de Jesus quando vivemos na dignidade de sermos membros do seu corpo. E membros do seu corpo, atualizamos Cristo e a sua salvação na história. O apóstolo afirma que esta união nunca pode ser quebrada, só pode ser reforçada pela morte. Nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso, em vez de uma desgraça e de um prejuízo, ser morto pela fidelidade a Cristo, para Paulo, é ganhar. Assim como Jesus disse, quem quiser ganhar a sua vida, irá perdê-la. A graça consiste em abandonar-se, perder-se na imensidão de Deus, para encontrar a verdadeira vida, encontrar o verdadeiro significado do nosso existir. Por isso que no Evangelho, Jesus nos apresenta de modo muito livre os acontecimentos próprios do reino dos céus, o grande campo que pode receber trabalhadores em todos os momentos da história. O patrão também é justo. Ele, como toda a ação de liderança, sai à procura, ajuda, caminha ao lado, contrata um grupo de trabalhadores, um contrato regular, sai na liberdade, em diversos momentos existenciais o Senhor chama, pessoas de culturas e realidades diversas. E é importante percebermos que a grande motivação deste patrão, deste líder, é agregar, é chamar, é convocar. Mas ele é generoso, é compassivo, é bondoso. E os seus pensamentos superam o nosso egoísmo. Por isso que quando nós olhamos para a lamentação dos primeiros trabalhadores, não devemos nos preocupar com o fato de terem sido pobres, mas de terem considerado a sua missão igual à dos últimos. É Israel. Israel devia continuar a ser o povo eleito. Se a salvação devia passar por acaso, também aos gentios, devia sempre passar por Israel, com o reconhecimento da sua soberania
e da sua primogenitura. Mas, infelizmente, neste processo de transmissão da herança salvífica e da eleição divina, surge a inveja. A inveja que o mestre nota no seu interlocutor é aquela que os judeus manifestam quando Paulo passou da sinagoga para a pregação pública, anunciando Cristo a todos os gentios. Por isso que a expressão "não poderia fazer dos meus o que quiser", entende-se neste contexto que não se trata de capricho, de arbitrariedade, de uma injustiça social, mas da generosidade da ação divina. O Mestre é bom, e porque é bom, procura favorecer o maior número possível de pessoas. Esta parábola, esta história mostra que os primeiros operários chamados, os primeiros contribuintes para a salvação, passaram para o último lugar. E os que estavam em último lugar, ou mesmo fora da concepção da eleição divina, assumiram o direito do reino. Isto é particularmente verdade no tempo em que o evangelista escreve, onde a igreja se encontra, consolidada entre judeus que se convertem ao cristianismo, judeus que são chamados a interagir com pagãos, gentios convertidos a Cristo. Mas tal inserção, tal inclusão não foi simples, não é simples para nós. Pensarmos que da nossa diversidade a bondade de Deus faz brotar a comunidade, faz brotar a unidade. É preciso estar sempre alerta para não sobrepormos o nosso modo de julgar e muitas vezes modo condenatório, que nos impede de vivermos a fraternidade, caminhar juntos. No reino de Deus não existe a lógica das categorias, primeiros lugares, lugares medianos, últimos lugares. Existe somente o dado da salvação. Deus chama a todos. Deus quer a salvação de todos. Deus quer que todos se esforcem para instaurar no mundo o seu reino de justiça, de paz e de conversão sincera. Desejo a vocês um bom domingo. Deus vos abençoe.